Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago, trazendo mais uma vez um conteúdo de matemática para você, de forma simples, tá? De forma objetiva. Então hoje a gente vai falar sobre as potências, tá? E aí, o que a gente vai pensar no conceito de potência? A potência, ela é a representação da quantidade de vezes que um número é multiplicado por ele mesmo. Então, por exemplo, aqui nós temos o 2 elevado a 4. Isso significa que eu tenho 2 multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Então, se fizermos 2 vezes 2, temos 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Isso que significa 2 elevado à quarta potência. 6 ao quadrado, eu tenho 6 que multiplica o próprio 6. Então, fica 6 vezes 6, que dá 36. E tenho 5 elevado ao cubo, que vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Beleza? Então é isso que a gente vai encarar como potência, tá? E aqui nós vamos ter umas definições bem básicas, tá? Todo número elevado a 1 tem como resultado o próprio número, tá? Então, por exemplo, se você eleva 4 a 1, você tem como resultado 4. Um número dito quadrado perfeito tem todas as suas potências dos fatores primos que os compõem pares. Então, se todos os fatores tiverem uma potência par na decomposição dele por fatores primos, esse número é chamado de quadrado perfeito. E se os fatores forem múltiplos de 3, né, tirando o zero é múltiplo de 3, mas nesse caso a gente não vai encarar o zero como pertencente a essa solução, a gente vai ter que todos os números, se são múltiplos de 3, esse valor vai ser um cubo perfeito. Tá? E aqui embaixo, coloquei uns exemplos para vocês. 432 elevado a 1 é 432, certo? Por exemplo, do primeiro item. Segundo, 64. 64, se a gente fizer a decomposição dele, como eu fiz no vídeo anterior, isso vai dar 2 elevado a sexta potência. E 6 é um número par. Então, 64 é dito quadrado perfeito. 36. Ele é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, porque você tem 4 vezes 9, que dá 36. Tudo bem? E 12.100, ele nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é 121. 2 vezes 5 é 10. 10 ao quadrado é 100. 121 vezes 10, 12.100. Ok? E aqui nós temos o exemplo do item 3, que é 27. Se você fatorar o 27, você vai achar 3 elevado ao cubo, tá vendo? O 3 tem um múltiplo de 3 na potência. 3 elevado ao cubo. O 1.000. 1.000 é 8 vezes 125. Então, esse cara, como ele é 8 vezes 125, a gente pode perceber que 2 ao cubo é 8 e 5 ao cubo, como eu tinha feito lá no começo do vídeo, é 125. E 4.096, se você fizer essa fatoração, você vai encontrar 2 elevado a 12. E 12 é um múltiplo de 3. Então, faz com que esse valor seja um cubo perfeito. E se você for parar para pensar, ele também é um quadrado perfeito ao mesmo tempo. Podem ser os dois ao mesmo tempo? Sim, não tem problema algum, tá bom? Agora, nós vamos falar das operações com bases iguais, tá? No próximo vídeo eu vou falar das operações com bases distintas e da divisão, mas nesse momento, vamos lá. Com as bases iguais, vamos pensar no caráter multiplicativo, na multiplicação. O que eu tenho aqui? 2 elevado a 5. Como eu disse, essa potência significa a quantidade de vezes que o 2 multiplica por ele mesmo. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aqui eu multipliquei o 2 por ele mesmo, um total de 5 vezes. Certo? E aí, aqui eu tenho 2 ao cubo, que continua multiplicando. 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes isso está acontecendo? Isso está acontecendo 3 vezes. Ou seja, ao todo, quantas vezes o 2 está multiplicando por ele mesmo? O 2 ao todo está multiplicando por ele mesmo 8 vezes. Beleza? E se você fizer essa continha, você vai encontrar o 256 como resultado. Show? E aqui, 3 elevado à quarta. Isso vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. 3 ao quadrado vai ser 3 vezes 3, 2 vezes. Então, isso vai ser, na verdade, o 3 multiplicando por ele mesmo 6 vezes. Se o 3 multiplica por ele mesmo 6 vezes, nós podemos encontrar aqui, que 3 elevado à sexta potência é 729. Show? E aqui, 5 vezes 5 elevado a 7. 5 vezes 5 elevado a 7, quando não tem nenhum valor aqui em cima, é porque esse cara está elevado a 1. Então, a gente vai ter o 5
que multiplica o 5 multiplicando por ele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então aqui você vai ter um total de 5 elevado a 8. Beleza? Aí eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem essa continha e ver quanto é que dá 5 elevado a 8, tá? Isso faz com que vocês possam perceber que vale aquela regrinha que a gente ouve há muito tempo e na verdade não sabe o porquê disso valer, que é no produto de bases iguais, repetimos a base e somamos o valor do expoente, certo? Então, quando a gente tem um valor A elevado a M vezes um valor A elevado a N, a gente sempre faz aquela observação para tirar o zero dessa contagem, né? Nesse caso o zero vai valer, mas o resultado vai ser independente do valor da potência, exceto se a potência for zero, que no vídeo de divisão entre potência eu vou explicar o porquê que isso não pode acontecer, tá bom? Então, como a gente tem A elevado a M vezes A elevado a N, a gente pode dizer que isso é A elevado a M mais N. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente também pode encarar a potência de potência. E os números eles podem estar entre parênteses. O que acontece? Quando o número está entre parênteses, você pode perceber que o que está multiplicando por ele mesmo é o valor inteiro, ou seja, é o menos 3. Então, o menos 3 multiplica por ele mesmo 4 vezes. Só que também repara uma coisa. Quando você está falando do menos 3 multiplicando por ele mesmo 4 vezes, como os sinais aqui são negativos, a lei de sinais ela tem que ser aplicada, certo? Então, negativo com negativo, positivo. Positivo do resultado com negativo dá negativo. Negativo do resultado com negativo dá negativo. E aí basta com que você faça a multiplicação entre todos os valores. Lembrando que a lei dos sinais ela só vale na multiplicação e na divisão, tá? Quando você faz uma soma, uma subtração, você tem que respeitar a característica do valor que gera o resultado. Por exemplo, se você fizer 4 menos 2, esse resultado vai ser 2 e ele vai ser positivo. Então não tem esse negócio de mais com menos dá menos. Agora, se você fizer menos 4 mais 2, a resposta vai ser menos 2. Por quê? A quantidade negativa em valor absoluto é maior do que a quantidade positiva em valor absoluto. Então, a quantidade negativa em valor absoluto ela se torna maior. Quando ela se torna maior, ela acaba levando com ela junto o sinal da operação. Então, quando a gente faz 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, o resultado é 81. E aí, cabe aquela observação que muita gente faz, que um número negativo, dentro do parênteses, isso é muito importante afirmar, dentro do parênteses, elevado a um expoente par, o valor se torna positivo. Na verdade, eu tinha falado positivo e aqui eu coloquei negativo. Beleza? Então, quando a gente tem negativo, negativo, positivo, positivo com negativo, negativo, negativo com negativo, positivo. Corrigindo aqui a informação. Tá? Então, todo número negativo dentro do parênteses elevado a um expoente par, ele se torna positivo. Agora, o caso do 5. Seria menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, pela lei dos sinais, negativo, negativo, isso dá positivo, positivo com negativo, agora sim isso dá negativo. E 5 ao cubo, nós já fizemos essa conta antes, isso dá 125. Agora, repara uma coisa. Quando você tem um valor dentro do parênteses elevado a uma potência, e essa potência dentro do parênteses está elevada a uma outra, você pode fazer a seguinte operação, que ela é, na verdade, 3 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado. Só que por aquela regra que a gente fez lá atrás, isso daqui vai ser 3 elevado a 2 mais 2 mais 2. Certo? Quantas vezes eu estou somando o número 2? 3 vezes, certo? Então isso é igual a 3 elevado a 3 vezes 2. 3 vezes a soma do número 2. Então, isso é igual a 3 elevado a 6. E também já tínhamos feito essa conta antes, isso vai dar 729. Então, quando você tem dentro do parênteses uma potência elevada a outra potência, basta que você faça a multiplicação dos termos da potência, como a gente pode fazer aqui embaixo. Por exemplo, você já consegue ver que aqui você tem um número negativo elevado a um expoente que é par aqui, certo? Então, esse valor vai ser positivo no final. Então, a gente já pode encarar esse valor aqui 2 elevado ao quadrado. E tudo isso elevado ao cubo. Como a gente tem esse caso, a gente pode fazer o que agora?
a gente pode simplesmente resolver essa operação aqui dentro, e essa operação vai ser menos 2 com menos 2, né? O produto entre eles vai dar um número positivo, que vai ser 2, elevado à quarta potência, e isso elevado ao cubo. E 4 vezes 3 vai dar... 12 é a potência. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 12. Beleza? Se você quisesse ter feito direto, também poderia. Só teria que se preocupar realmente com o sinal negativo aqui, porque o final dessa potência, ela dá um número par. Como 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 é um número par, então o valor negativo aqui se tornaria positivo no final. Beleza? E agora, quando os números não têm parênteses. Quando esses números não têm parênteses, é mais simples. A gente pode pensar neles como sendo assim. Tem um menos 1 aqui, e esse menos 1 está multiplicando 5 ao quadrado. Ou seja, o valor negativo não está entrando na potência. Certo? Então, a gente vai pensar aqui que esse cara vai ser, então, menos 1 vezes 5 ao quadrado, que é 25. E menos 1 vezes 25, isso vai dar menos 25. Mesmo caso do 7. Então, por exemplo, se a gente calculou 7 ao cubo, ele vai ser menos 1 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Então, isso vai ser menos 343. E 2 elevado a 8, esse se conserva, né? Continua sendo 256. Beleza? E aí, para finalizar, eu vou usar um exemplo aqui com vocês, que é da potência, quando tem uma outra potência com ela sem o parênteses. Então, a gente começa a resolver isso de cima para baixo. Como assim? Eu resolvo essa potência primeiro, e o resultado será o expoente dessa. Então, por exemplo, aqui primeiro eu tenho 3 elevado ao quadrado. Então, eu tenho 2 elevado a... Aí eu penso, quanto é 3 elevado ao quadrado? 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. Então, eu tenho 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, e isso é igual a 9. Então, isso é igual a 2 elevado a 9. E quanto é 2 elevado a 9? 2 elevado a 8 é 256, 2 elevado a 9 é o dobro de 256, que vai dar 512. Beleza? Eu ainda não falei desse caso aqui do zero, mas eu vou deixar uma definição e depois eu vou explicar o porquê, tá bom? Então, primeiro a gente tem 2 elevado a zero. Se a gente tiver qualquer número que não seja o zero, quando a gente eleva esse número a zero, isso dá 1, tá? Claro, se ele estiver dentro do parênteses. Se ele estiver fora do parênteses, por exemplo, menos 3 elevado a zero vai ser menos 1, tá? Pelo mesmo critério que eu falei anteriormente. Então, a gente primeiro resolve 2 elevado a zero. Só que quem é 2 elevado a zero? 2 elevado a zero é 1. Então, esse cara vai ser 2 e o resultado dessa potência aqui, que é 1. O número elevado a 1 dá ele mesmo, então isso vai ser menos 3 elevado a 2. E menos 3, como está fora do parênteses, elevado a 2 é igual a menos 9. Beleza? Então mais tarde vai sair outro vídeo para vocês de potência, a gente vai falar da divisão, tá? E então eu vou pedir para que você, se curtiu esse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal, tá? E compartilha para a galera toda ter acesso a conteúdo de matemática dessa forma simples e objetiva, tudo bem? Em breve eu também vou postar aqui no nosso, eu vou criar um drive pra gente, e esse drive terá lista de exercícios gratuitas, então é só você entrar lá, baixar a sua lista de exercício, talvez em 3, 4 dias esse drive fique pronto para que vocês possam ter acesso à informação gratuita e que possam fazer exercícios nas casas de vocês. E eu também farei resolução de alguns exercícios aqui no canal. Valeu, galera. Então é isso. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.